vai vir toda vez. Diz que só vai cortar quando passar. Fiquei sabendo. Não sei o que foi tipo assim, não. O que eu falo? Que eu falei isso mesmo? Só vai tirar a barba e só vai cortar também quando passar. Mentira, Eu falei, pronto, o Matheus me dando trabalho, meu Deus. Tira dentes. Tá doido que eu vou demorar de passar, então. Não. Vou nem fazer, viu? Volta lá no fevereiro. No meado de fevereiro, tu pode. Tá fazendo juramento. Promessa. Gente, a lista de hoje já está impressa, tá bom? Mas bem provável que a gente só vai conseguir hoje resolver as pendências anteriores. Identificação, nomenclatura e isomeria. Então a gente vai meio que vai ficar com uma semana de atraso. Mas se porventura acontecer um milagre e a gente conseguir chegar em eletroquímica, eu trago a lista, tá bom? Tem alguém que quer utilizar? Vem, papai. Vem, Tutinho. Ela escondeu o cachorro pra todo mundo lá. Pra tu ver, bicho. E eu tinha muito embaixo. Dá pra enxergar aqui a minha. Vamos lá. Aqui eu vi. Essa não é uma coisa que eu vou colocar pra frente, né? Vou ver se dele é interessante. Vou fazer 5 anos. Ah, é pra casar. Eu vi 5 meses e durante 10, eu tenho 4 anos não dormindo. Aí é pra casar. Tá vendo? Ah, então vai fazer 5 anos de namoro. Eu tô ligado, velho. Falou o quê? Eu tô ligado. Por isso que tá 5 anos. E é por isso que tá 5 anos. É ele que manda, pô. Ele que manda. Ele que manda, né? Aí agora a gente deixa isso pra aí, né? A gente deixa isso aqui. Ninguém sabe, ninguém sabe mais do que é. Eu vi. Mas agora? Não, não sabe. É, essa área realmente. Ela tá querendo conversar com você sair, né? Ela tá querendo. Eu tenho que ver se Eu chamo o Thiago, não estou nem aí. Hoje estou nem aí. O negócio é um problema, meu. Vem cá. Não, tá pedindo pra aceitar. Vai ficar. Ô povo, como é que tá o áudio aí? Como é que tá a imagem? Tá top. Aqui tá bom. Ótimo. Aqui também tá bom. Tá pra gente, tá assim, ó. Ele vai pra falar de novo aí. Emily, fala de novo aí, Emily. Quantos salgados ela tá te devendo? Rapaz, tá me devendo um som. Aumenta uma foto. Tô te devendo quanto, Emily? Rapaz. Tá me devendo um só. Graças a Deus. Um só. Até agora. Pergunta a Marcelo quanto é que eu tô devendo. Marcelo? É, Marcelo aqui, Ele tá devendo quanto salgado aí? 50 pontos. Ô, galera, vocês sabiam que Tio Elan, a galera de conquista aí, ó, Tio Elan anda apostando dinheiro aqui, de que é? Que ele Foi mesmo. Eu vou expor. Ele falou lá na sala, fez uma competição que
ia dar um pix, alguma coisa assim, para quem conseguisse responder lá certinho as questões que ele passou. Foi quando, Eu Emily? acho bonito isso que ele Obrigado, propõe Obrigado. salgado, Thalita lá de dinheiro, prontidão já, ó. tudo e aqui Tô não. lascado agora. Cinquentinha, Thalita. Tá apostando aqui. Agora, Augusto, tu acha isso certo? Eu vou não brincar. Tu acha É. certo? Não, você só promete Big. É Big. Ai, gente, pelo menos ele promete Big aí. E aqui em Conquista que ele não promete é nada. É o que eu posso pagar, é Big. E não paga. Mas ninguém ganhou Big. Eu nunca vi Augusto dar um Big Big, só vi falar até hoje. Eu também. Eu acho justo que Augusto também poderia entrar nessa disputa, né? Tipo assim, já que Augusto se inspira em conquista, ela fazia. Ela fazia a promessa dele que é, e Augusto faz a promessa dele em conquista. E olha, eu não esqueço, não. Teve uma vez só uma vez que ela postou um salgado aqui, eu ganhei até hoje. Ô, Pia, sempre espera. Vai demorar, ele paga, mas vai demorar. Já tem acho que uns 2 meses disso. Olha só. Ó, pode dividir. Galera, vamos começar. Primeiro, boa noite pra vocês. Demorou porque teve uma queda de energia aqui em Jiquié. E aí desligou, foi tudo. Gente, eu também acho que é verdade. Ele saiu daqui agora, eu acho que posso falar. Elan, vou contar uma coisa por causa pra vocês. Ele fica fazendo as apostas de salgado. Perdeu, acho que uns 8 salgados pra Emily, já pagou uns 7 mais ou menos. Fez a aposta hoje, R$50. Aí chegamos aqui e tava sem energia. Ele falou que foi uma queda geral, mas nós fomos os vizinhos ali, não teve queda nenhuma, então foi só na casa dele. Automaticamente a gente está aí sem saber direitinho, mas a gente supõe que o tio Elan está passando necessidades financeiras. Então, Começou a prometer almoço agora. quando ele prometer alguma coisa, fala, tio Elan. Ô Emily, quando você ganhar agora, fala, tio Elan, não precisa pagar mais não. Tá tudo certo. Na moral, Emily. Faltando muita coisa, eu tô esquecendo de pagar as contas de casa. Por favor, Emily, na moral, ajuda o tio Elan, tá? Ó, gente, atenção. Primeiro de tudo, deixa eu ver se vocês estão ligados. Essas funções orgânicas que estão no quadro aí são as que podem cair. Não tem outra função que pode cair, não. Exceto uma, deixa eu ver se vocês sabem. Das que não estão no quadro, tem uma que pode cair. Qual delas? Não. Sal orgânico? Não, Isso aqui. tipo, qualquer uma pode cair. Mas probabilidades são essas. Com mais uma. Qual Thalita? Sal orgânico? Sal orgânico. Perfeito. Sal orgânico pode cair. Ó, sal orgânico pode cair. Gente, essa primeira, qual é a função? Hidrocarboneto. E essa? Álcool. E essa? Ácido carboxílico. Aldeído. Cetona. Éter. Éster. E aqui? Fenol. Essa aqui a gente acabou de falar, mas para deixar anotado, isso é um ácido. Não, é sal orgânico. Isso é o ácido carboxílico? É porque o sal ele é formado de um ácido carboxílico. Ele é um sal orgânico. Galera de casa, vocês estão enxergando o de laranja? Tá de boa, Augusto. Perfeito. Bom, só que eu não quero só que você identifique agora. Eu quero que você fale qual é a terminação. Qual é a terminação de um hidrocarboneto? Ó. E de um álcool? Ol. E de um ácido carboxílico? Óico. Perfeito. E de um aldeído? Al. E de uma cetona? Perfeito. De um éter? Ox. Foi de bola. No meio. Hã? É no meio, não? Não viu o quê?
Tipo. Não, mas é ox. Ah, entendi. Vai ter o ox. E no éster? Tem uma. Não. Tem dois. Hidrox. Não. Casa. No éster. Não, o éster termina como? Quais são as terminações de éster? Thalita. Eu sei que é um A. Olha, te falar, viu? Você pegou no meu ponto fraco. Eu acho que é um A. Clarinha, vai, Vai Clarinha. ser ato, etilo. Oato. Oato é o primeiro. Oato. E o outro é etila, né? Ou ila. É ila. Perfeito, ó. Oato e ila. E o fenol? Não. Pode ser apenas fenol ou usar o termo hidrox. Hidrox. E o sal orgânico? Ô, Augusto, Aleto. me tira uma dúvida. Tem algum caso de fenol que usa óico? Óico? Óico não, Clarinha. Óico não. Fenol não. Mas ácido fenóico pode, né? Não, aí é diferente. E normalmente ele vai chamar fenólico. Normalmente vai ser fenólico. Como é que é, Augusto? Não deu pra escutar, não? Normalmente ele vai chamar fenólico. Sim, aí eu perguntei assim, se pode acontecer de aparecer ácido fênico no fenol? Pode, ácido fênico pode. Fênico tá. pode. É porque eu vi alguma coisa com óico, mas eu acho que eu confundi. Aí eu deixei pra te perguntar. Pode, fênico pode. Eu entendi você falar óico. Não, eu tinha falado mesmo, mas é porque eu tinha duas dúvidas. É porque eu vi, mas eu acho que eu confundi. Aí eu falei, oxe, eu nunca vi isso na minha vida, mas então eu confundi Não, mesmo. fênico pode. Pode. Eu acho que foi até uma questão do Enem. Se eu não estou enganado, chamou de fênico. Foi isso mesmo. Oato e o Professor. nome do metal. Oi. Nessa parte do fenol, o senhor disse que começava com hidróxido ou que terminava com hidróxido? Começa. Vai ter o Ah, termo sim. hidrox. Hidrox. Entendi, prof. Eu vou colocar os nomes. O aleto aí que nós vamos usar os oicos. A letra é um elemento dos halogênios fazendo parte das pedras carbônicas. Cloro, bromo, iodo e flúor. Agora vamos dar um nome. Um nome. Primeiro, vamos conhecer as ramificações. Qual é o nome dessa? Metil. E o nome dessa? Etil. E o nome dessa? Isopropio. Porque tem 3 carbonos. E o nome dessa? Propio. E essa? Sec-butil. Sec não. Sec não. Isobutil. 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 Porque quem está ligando na cadeia principal é um carbono primário. Perfeito, ó. Ele é um carbono primário. E se for um carbono secundário ligando na cadeia principal? Agora que é sec-butil. E esse aqui que já caiu no Enem? Esse é o terbutil. Por que ter? Porque esse carbono aqui é um carbono. Ô, Augusto, Oi! uma coisa que ainda me deixa em dúvida nessa questão de TERC é para olhar, tipo assim, os carbonos que estão circulados ou a ligação que ele conta também com a ligação que ele faz no da cadeia Só principal? o que está em vermelho. Ah, tá bom. Perfeito? E esse? Butil. E esse aqui? Fenil. Ah. E esse? Benzil. Ou toluíno, pode chamar de toluíno também. Porque ele vai virar o tolueno, que é um composto orgânico. Ô, professor, Oi! nesse isobutil e no butil, os dois são carbonos primários, qual a diferença? Toluíno.
alguma pergunta? Faz de novo. Nesse isobutil e nesse butil normal, os dois, a cadeia está ligada a dois carbonos que são primários, então por que tem nomes diferentes, ramificações? Esse aqui, essa ramificação, ela é ramificada. E essa ramificação aqui é normal. Vê se tu entendi. visualiza. Entendi, prof. Perfeito. Bom, essa cadeia que está aqui Qual é o vinil? Que eu esqueci. é o vinil é que tem dois carbonos com a ligação dupla. Mas esse não Ah, é lembrei, aí. obrigada. Ó, hidrocarboneto. Tem que numerar? Numera ou não numera? Nesse caso, numera. Por que numera? Você tem que mostrar onde está o quê? A ramificação. Eu numero da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Por que da esquerda para a direita? Lembrando que a numeração vai acontecer assim, ó. Primeiro, o grupo funcional manda, depois da ligação dupla, depois da ligação tripla e por último a ramificação. Nesse caso do hidrocarboneto só tem a ramificação, então ela manda. Lado mais próximo a ela, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. E qual o nome? 2 tracinho metil. Quantos carbonos tem aqui? Qual o prefixo para 4 carbonos? But. Só tem ligações simples. É o hidrocarboneto. 2 metil butano é o nome dele, tá claro? O porque? An porque? But porque? Metil porque tem uma ramificação metil no carbono. Nome desse álcool aqui. Tem que numerar? 3 metil. Numera ou não? Direita, esquerda, porque a função manda. 1, 2, 3, 4. 2, tracinho. Não, o 3. Oh. Metil, butano, 2 álcool. 3 metil, tracinho, but, tracinho, tem que mostrar onde é que está o ol. 2 ol. Por que ol? Porque 2, porque está no carbono 2, porque an, porque but, porque metil, e onde ela está? Ácido carboxílico. Pode perguntar. Sabe mesmo se precisa numerar ou não? Se tiver mais de uma possibilidade, certo? Aí você tem que indicar onde é que está. Aqui, tem que numerar? Tem. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Agostinho, você falou de mais de uma possibilidade. Ela perguntou quando é que precisa numerar. Aí eu falei quando tiver mais de uma possibilidade. Ah, entendi, obrigada. E pronto. Por que isso do OH não é um carbono? Aonde? Olha isso do OH. Eu sempre confundo isso. Antes do H? Não, na ponta. Aqui? Não. Sempre que estiver ligando tracinho final com outro elemento, é sempre outro elemento. Agora, se o tracinho final estiver solto, por exemplo aqui, ó, aí é o carbono. Então, tem um elemento, é um elemento. Não tem elemento, é porque é carbono. Fechado? Nome. 3 metil. Os ácidos. Ácido, perfeito. Mas não começa com metil primeiro? Começa com o termo ácido. Ácido, 3 metil. tracinho, 3 tracinho, metil, tracinho. But, an, óico. A pergunta é, eu precisava colocar um óico? Não. Por que não preciso colocar um óico? Porque os ácidos carboxílicos sempre estarão na extremidade. Eles sempre serão carbono 1. Não tem outra possibilidade de estar no meio, como o álcool, por exemplo. Ele sempre vai estar na extremidade. Por que eu coloquei óico? Um ácido carboxílico. Por que an? Por que but? E por que metil? Em que carbono?
E o ácido está na frente porque começa com o termo ácido e termina com o termo óico. Aldeído. Tem que numerar? Número? Não numero. Por quê? Porque o aldeído, assim como os ácidos carboxílicos, sempre vão estar na extremidade. Então quer dizer que aqui é o carbono 1. Quer dizer que se eu tivesse uma ramificação aqui, aí eu teria que numerar. Mas como eu não tenho, vamos lá. Quantos carbonos? But. Ligações simples. Aldeído. Acabou. Butanal. Cetona. Tem que numerar? E se eu tivesse feito isso? Teria também. Perfeito. Perfeito. Nome. Numerando? Opa, tá certo isso? Não. É na extremidade. Bora nessa. Quantos carbonos? Qual o prefixo? Tracinho. 3, tracinho. Tá vendo que a dupla está entre o 3 e o 4? Você coloca o nome e o menor dos carbonos. Então é o 3. N, tracinho. 2, tracinho. Por que ona? Onde é que está a cetona? Que tem ligações? Que tem uma ligação. Onde ela está? Entre o 3 e o? De uma cadeia de quantos carbonos? O L tem dois nomes. O menor lado é que vai ter o termo ox. Então, met com ox. Metox. Tracinho. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2. Prefixo próprio. Ligações simples. Hidrocarboneto. O. Por que hidrocarboneto, Augusto? Porque o lado maior funciona como se fosse um hidrocarboneto. Então o nome dele é metoxpropano. Éster. O pedaço que está com a carbonila, que é esse daqui, ele vai terminar. Oi. Essa parte que o senhor circulou do metoxi, se eu considerasse também o oxigênio e esse CH3 ligado, tudo isso aí poderia ser uma ramificação e ter esse nome metoxi? Pode, sem problema nenhum, pode. Só que não é comum aparecer essa nomenclatura não, mas pode. Mas eu acredito que se o Enem colocar, vai colocar assim, ó. Mas pode. Éster. Pronto. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então vira o quê? Oato. Quantos carbonos tem aqui? 1 é met. Com a terminação ila no final. Então fica butanoato de metila. Tem que numerar? Tem que numerar. Eu numero 1, 2. Então o nome fica o quê? 1,2 tracinho de hidroxibenzeno. Atenção agora numa coisa muito importante que o Enem cobra. As posições. Pra mim tá bem barrado. Aí tu escreveu o que no final? O final embolou, então peraí. Melhorou, Thaletinha? Só essa parte tá de hidroxi, né? De hidroxibenzeno. Pronto. E Luísa pediu pra você repetir o éster. O éster tem dois nomes, Lu.
O que está com a carbonila vai terminar com oato. Aí é só contar os carbonos. 1, 2, 3, 4. But. Ligações simples. Oato. Butanoato. O segundo membro com a terminação ila. Um carbono match. Terminação ila. Butanoato de. Agora, se fosse, normalmente, o segundo membro, se fosse uma ligação em grupo, fazer uma ligação... Não vai aparecer nem dupla nem ramificação nela. Tipo, não, puxando ali. Aí teria o carbono realizando a dupla. Tipo... Então, no extra, quando aparecer para você dupla ramificação, só vai aparecer no primeiro membro. No segundo membro nunca vai aparecer. Dupla, nem tripla. Entendeu? Normalmente, o que cai desse aí é o acetato. É o acetato. Esses normais já caíram também. Os normais já caíram também. Mas às vezes ele bota uma questão de reações orgânicas para tu montar e falar o nome. No ano passado, o que caiu foi o acetato. Que era aquela do kiwi, da banana. Exato, mas ele deu toda a dica. Ali ele ajudou demais ali. Gente, as posições. Quando eu falo posições, é quando você tem um grupo referência, ele faz isso, ó. Ele faz isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tiver ligação nesse ou nesse carbono, é orto. Nesse ou nesse, meta. E nesse aqui, para. De novo. Orelhas, mãos e pés. Orelhas, mãos e pés. Orto, meta e para. Qual seria o nome desse composto aqui, usando os termos orto, meta e para? Professor, o que é esse R? R é o grupo referência. Grupo referência é o que está no carbono 1. Qualquer radical que esteja como número 1. O ligado ao OH, no caso? Não. É tipo aqui no caso. Esse OH não está como número 1, então ele é o meu grupo referência. Então é do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4, do 1 para o 5, do 1 para o 6. Sempre vai passar do 1. Pegou? Mas eu ainda estou com dúvida, tipo assim, como é que eu vou saber qual é que vai ser o carbono 1? Porque é um ciclo. É sempre a menor distância de carbonos. Está aqui. Qual seria o 1? Podia ser esse ou esse. Ia alterar alguma coisa? Não. Entendeu aí? As posições iam ser as mesmas, sempre 1, 2. E toda vez que for 1, 2, é orto, meta ou para? Sempre que está ligado ao algum que está ligado ao OH, no caso, né? Tipo, que vai ser o carbono 1. É, mas é porque eu estou falando do fenol ali, mas pode ter qualquer outra coisa. Isso. Perfeito? Então, eu chamo esse nome aqui de quê? Usando as posições lá de cima. Perfeito. O termo para 1, 2 é orto. Aí o termo só substitui o número. Então o nome ficaria orto de hidroxibenzeno. O nome continua o mesmo, só muda. Podia ser orto fenol, né? Porque fenol, no caso, já entraria com hidroxila. O fenol, aí o PAC aceita chamar de fenol. Então você pode chamar. Exato. Augusto, vocês podem mandar foto no grupo, porque ali da posição não está muito visível, não. Oi? Ali das posições não está muito visível, não está dando para enxergar muito bem. Você pode mandar uma foto para a gente? Mano, pode deixar. Mas eu vou colocar aqui maior para vocês também. Grupo referência. Orto. Meta. Ô Augusto, voltando aqui rapidinho, você falou em alguma aula dessas que, não sei se foi o seu Alan, que o sal orgânico poderia cair por algum motivo. Qual era o motivo mesmo? É porque o sal,
tem duas coisas importantes. Uma, o tipo de reação que é formada, que é a saponificação, que é chamada de hidrólise básica, e justamente o que ele forma, que é o sabão. Então, o sabão ou detergente são tipos de sais, e esses caem bastante. Por isso que o sal é um dos que mais caem. São agentes, pode se É. comportar com agentes. Tem só ativos e todo esse efeito de anfifílico e por aí vai. Por isso que o sal cai bastante. É igual aquele time do Rio. Fica atento, que cai. Cai. Tem que se alegrar, negão, com esse Ei. título de quarta-feira aí, Ei. porque foi salvo pelo gol. né? Eu sou fã do Vasco, velho. O cara fala assim, ó, você torce pra que time? Eu torço pro Flamengo. Você gosta do Vasco? Eu adoro o Vasco. Você não vai gostar de quem dá ponto pra você não, é? Você é doido? Eu adoro o Vasco. Vocês enxergaram aqui agora, gente? Sim. Pronto, foi. Eu. Ah, se fosse fenol, aí seria 1, 2 fenol. Aí eu boto difenol. Porque são 2 fenóis. Beleza? Ó, vamos lá. E o sal, gente? O senhor pode repetir esse negócio da numeração dos carbonos do fenol? Não entendi direito, não. Vamos lá. A numeração é, vai existir um carbono que vai ser o número 1. E eu vou chamar ele de grupo referência. O grupo referência é o carbono 1. Aí na numeração do ciclo vai ter o 2, vai ter o 3, vai ter o 4, vai ter o 5 e vai ter o 6. Pronto. Se você identificar que o da sua questão foi como esse aqui, 1, 2, a posição 1, 2, está escrito o que aqui? Orto. Então, ao invés de você usar o número 1, 2, tu pode usar o nome orto no lugar do número, que é a mesma coisa. Mas é isso, como é que eu vou saber qual vai ser o carbono 1 pra contar, entendeu? Tipo, no fenol. Dá um fenol, aí como é que eu conto qual é o 1 no fenol dado, entendeu? Como é que eu vou saber qual é o carbono 1? Entendi. Vou colocar. Você quer que eu coloque o mesmo exemplo que estava ali? Bota outro. Escolhe. Pode ser, pode ser. Hã? Pode ser esse. Pronto. São iguais? São. Escolhe um dos dois para ser um aí. Qualquer um. O outro. O de baixo. A numeração é seguindo a menor distância entre a próxima função. Qual é a menor distância entre a próxima função? É 2, 3, 4, 5 e eu chamo ela de 6? Ou é 1, 2? 1, 2. Pegou aí agora? Entendi. Agora eu lhe pergunto. Colocar 1, 2 do jeito que eu coloquei aqui e colocar 1, 2 do jeito que eu coloquei aqui, tem diferença? Não. Perfeito. Continua sendo orto? Sim. Pegou, Maria? Entendi, prof. Show de bola. Sal Tu acha que a orgânico. nomenclatura de amina e de amida não vai cair? Não, eu vou fazer. Sal orgânico, ela e ela. Vou fazer as três. Tá bom. Vou usar ela. Lu, isso é sempre, Lu. 1, 2 ou 1, 6 é orto. 1, 3 e 1, 5 é meta. 1, 4 é sempre para. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Augusto, repete, por favor. O nome do orto, Maria Luísa, ficou orto de hidroxibenzeno. O termo orto, gente, só substitui o número e mais nada. O resto continua a mesma coisa, não muda nada. Veja se pegaram. Fala aí, Thaletinha. Augusto, eu tinha te Vai, pedido Gabi. só para repetir.
você falou que 1,4 para, 1,3 meta, é isso? 1, 2 ou 1, 6, ó. 1, 3 ou 1, 5, meta. 1, 4, para. Ah, tá, obrigada. É porque eu não tinha ouvido direito. Pegou, Gabi? Peguei sim. Show. Qualquer dúvida, pode gritando aí. Ó, vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? Parece do STS, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome? Oato de o nome do metal. Que metal é esse? Então o nome desse sal é hexanoato de sódio. Duas aminas bastante comuns. A de cima, a anilina, que é aquele corante, e essa aqui, a ureia. Duas aminas, uma amina e uma amida bastante comum. Ureia e anilina. Nome. Funciona como uma ramificação. Isso aqui é uma amina. A amina termina com o seu próprio nome. Então o nome desse composto é fenilamina. No caso da amida, um carbono só, qual é o prefixo? Met. Se só tem um carbono, só pode ter ligações simples entre carbonos. Então, metan. Só que aqui tem duas amidas. Então é chamado de metano de amida. A ureia tem o nome de metano de amida, porque tem duas amidas. Por que eu escolhi logo essas duas para fazer o nome? Porque essas duas são apostas que podem aparecer para vocês. A ureia é muito comum em cair vestibulares tradicionais. Como é muito comum em cair vestibulares tradicionais, possa ser que apareça no Enem. Então a ureia é uma amida e o nome dela é metano de amida. O O aí é só para conectar. Né? O O é só para conectar. Exatamente, só tem essa função. Casa, alguma pergunta? Vai, Gabi. Eu não sei se eu ouvi isso com vocês ou com outros professores de química, mas é aquela parte do, acho que é do tolueno e do dimetilmezeno, uma coisa assim. É porque eu lembrei agora e eu queria ver se precisa saber alguma coisa assim. O tolueno, Gabi, é esse aqui, ó. É o metil benzeno, ó. Esse composto. Eu vou só perguntar que ele cai, ó. Tolueno. Tolueno é nome popular. Nome oficial dele, metil benzeno. Esse cai, Gabi. Valeu, boa pergunta. Vou tirar a foto, casa, e mando no grupo para todos vocês. Tira a foto. Abandonei aí. Eu tirei uma foto daqui esses dias, brigou comigo. Se for chamar de benzila também? Esse problema de eu posso chamar de careta de Pode. Se tiver como ramificação. Benzila. Agora no canto ali, alguém vai ver uma coisa, Rafael? Sempre eu e ele é a mesma coisa. Metil igual. Etila, etil igual. Benzila, benzila. Igual. Tudo na câmera. Da qualidade. Pronto.
A diferença de benzila para fenil é o carbono. Fenil para benzil tem carbono a mais que o benzil tem. Um carbono a mais. Porque se só tiver 6 carbonos a mais, fenil, que no caso fenila, um carbono a mais, aí seria fenil. Pegou? Pela ramificação você mata tudo. Entendeu? Pela ramificação você mata tudo. Violão mesmo, brother? Bate a foto. Já, bate. Quer comer mais, Matheus? É brincadeira. Ela sabe, só mandou a foto e botou. Mas não tinha aquela parte do taloeiro. Foi? Eu, o Natal ainda também cai às vezes. Mas o taloeiro é o principal. O taloeiro cai demais. O taloeiro é de lascar. Acabou! Eu duro, brother. Tchau, ué. Dá licença. Foi bom, Ixi, botou pra fora. Exato. Manda quem pode. Bora pra comigo, né? Aí. Bora pra sala e bora. Bora pra sala? Bora, cara. Gente, pessoal de casa, só dando um feedback aqui, tá bom? A estrutura já fica ela pré-montada, certo? E quando chegamos hoje à noite, vimos que como houve queda de energia, desconectou tudo, desconfigurou tudo. Em virtude disso, acredito que tenha acontecido a oscilação da internet. Ainda continua ruim para vocês, ainda continua travando um pouquinho o áudio. Vi que vocês colocaram aqui no chat que o áudio estava travando um pouco, ainda continua travando. Mas de qualquer forma, a gravação, a qualidade fica sem prejuízo algum, tá bom? Caso alguém queira assistir a gravação depois. No mais, como é que está aí agora? Tá tranquilo? Esse foi o motivo do atraso e esse também foi o motivo da qualidade não estar idêntica aos demais dias, tá bom? Tá ok. Aqui tá tranquilo. Tranquilos? Só a imagem que tá um pouquinho embaçada, mas dá pra entender, assim, a minha parte. Pronto. Aqui a imagem tá normal. Vamos lá. Hoje é tudo. Tô lembrando aqui agora. Ô Carol, avisou no grupo que amanhã a minha aula é as 2 primeiras? Coisas que. Eu só vi em cima da hora. Vocês conseguem mandar mensagem no grupo? Manda pra mim, bom? E se eles brigarem comigo, pode dizer? Oxi, por que pra brigar contigo? Uai. Avisa, Elan pediu pra avisar. Grava um áudio. Não só, escreve, Elan pediu pra avisar que amanhã a aula dele é os 2 primeiros horários. Você ouviu lá, André? Foi? Amanhã. Tava no portal, que era Hã? eu vi no portal. Sim, cara. Você que não prestou atenção, tá vendo? Ela já tá sabendo. No portal tava lá. Ah, não sabia. Pessoal, só para constar mais uma coisa. Quem é do extensivo, esse assunto que vamos revisar aqui agora, ainda não foi visto na íntegra com vocês, tá bom? Mas, como estamos em ritmo de revisão, a gente vai abordar como se fosse revisão.
Mas aqui no extensivo, nas aulas de quarto, ainda vai ser visto de forma completa. Que assunto é esse? Isomeria. Tu vai dar aquela parte lá de saponificação? Reações orgânicas, vamos sim. Ah, vai ter essa próxima quarta? Não. Reações orgânicas e química ambiental é o último bloco do mês. Já vai ser em novembro já. Tá bom? Pessoal, se eu pedir para vocês resumirem o que vocês sabem de isomeria, o que vocês me diriam? São duas fórmulas iguais, só que tem algumas diferenças quando abre a cadeia. Iguais em que sentido, Emily? Iguais no sentido de escrita da fórmula. Pronto. Tipo, enfim, tu entendeu? Entendi perfeitamente, Emily. Só que só não bate salgado. Isomeria. Iso vem de quê? Igual. Meria vem de fórmula. Pessoal, eu escrevo aqui essa fórmula C2H6O e eu mostro para vocês isso aqui. Meus lindos, que função é essa primeira? Álcool. Que função é essa segunda? Então perceba, esses dois compostos têm o que em comum? Eles são isômeros, beleza? Por que são isômeros? Porque tem a mesma fórmula molecular. Pessoal, esses isômeros, preste muita atenção, eles apresentam propriedades químicas e propriedades físicas completamente diferentes. Por exemplo, esse aqui é um álcool famoso. Que álcool é esse aqui? Álcool etílico. O famoso o quê? Etan. Ele é altamente solúvel em? Esse aqui é o éter. Qual o nome desse éter? Metóx metano. E ele tem baixa solubilidade em água. Perceba, tem a mesma fórmula molecular, mas propriedades diferentes. Veja bem, a isomeria, pessoal, pode se dividir em dois grandes grupos. Mas o que é para essa diferença? A distribuição. Boa. Isso aqui foi o que mais enfocamos na última aula. O álcool, por ter a hidroxila, é um grupo mais polar, forma ligações de hidrogênio. Por isso que é mais solúvel em água, apresenta maior temperatura de ebulição, entendeu? O éter é um composto pouco polar, então tem pouca solubilidade em água. Por quê? Porque não tem hidroxila. Conseguiu pegar? Também a geometria também anula os polos, tá bom? Bom, Milano? Pergunte. O que está escrito ali? Eu tô vendo um P, alguma coisa, e não tô entendendo. Propriedades químicas diferentes e propriedades físicas também diferentes. Isso aqui é o símbolo de diferença. Pegou? Tá bom, então. Obrigada. Pronto. Gente, Oi, Lan. pergunte. Se eu falar que duas substâncias são isômeros, tipo, mesmo se for elas têm igual função, ou se for isomeria óptica, eles sempre vão ter propriedades químicas e físicas diferentes? Lu, sua colocação foi perfeita, Lu. Parabéns. Lu, eu vou dizer em qual casos de isomeria as propriedades químicas e físicas você pode afirmar que são diferentes e em qual caso as propriedades químicas e físicas não são diferentes, tá bom, Lu? Certo, prof. E depois, olha teu WhatsApp aí pro obséquio, porque eu dei mil mensagens lá. Obrigada. Tá bom, de novo.
Obrigada por me lembrar. Ela começou a falar WhatsApp, agora vai entrar a Emily, vai entrar a Thalita, vai entrar a Érica, vai entrar a Luana. Ô, velho, deixa eu respirar, velho. Mas a minha tá de quarto, eu acho que é a mais recente aí da fila. Ó, existe dois tipos de isomeria. Existe isomeria plana ou estrutural e existe estéreo e estereoisomeria. Pessoal, vamos aprender sobre isso aqui hoje. Isso aqui costuma cair muito no Enem e cair com uma certa frequência, beleza? Veja bem, pessoal. Isomeria é geométrica. Hã? Isomeria plana ou Não, estrutural? pode ser geométrica também, né? Isomeria, estereoisomeria ou... Não, pode ser geométrica não. Geométrica é um tipo... Exato. Estereoisomeria ou isomeria espacial. Gente, presta atenção. Tem gente aqui que, a depender do curso que vai fazer, pelo que eu conheço, tanto o pessoal de casa aqui presencial, que não quer medicina, que não precisa fechar a prova de química. E sempre tem aqueles conteúdos que tem um grau de dificuldade maior, por exemplo, soluções. É um assunto com grau de dificuldade maior, as questões exigem mais. Esse é um assunto, pessoal, principalmente você que não tem esse objetivo de fechar a prova de química como meta para conseguir atingir a tão sonhada vaga. É um conteúdo espetacular para você estudar e garantir a questão, porque todas as questões que caem de isomeria até hoje são questões fáceis, tá bom? Bom, então vamos lá. Isomeria plana ou estrutural, pessoal, vamos nos deparar agora com 5 situações. A primeira isomeria que vamos falar é isomeria de função. O que é uma isomeria de função? Foi isso que acabamos de fazer aqui agora. É esses dois aqui. O que é necessário? O que é necessário para que possamos afirmar que esses dois compostos, 1 e 2, são isômeros de função? Eles precisam apenas seguir. Eles precisam apenas seguir duas coisas. Precisam ter a mesma fórmula molecular, mas as funções têm que ser diferentes. A gente vai construir uma lógica, tá bom? Inclusive, desafio vocês até criarem um macete com isso. Eu sempre sonho em criar um macete com isso e não consegui até hoje. Já já vocês vão entender qual é a lógica dessa minha abordagem. Então, para ser isomeria de função, os compostos em questão têm que ter a mesma fórmula molecular e funções orgânicas diferentes. Temos agora uma segunda isomeria. Isomeria de cadeia ou esqueletal. Esse segundo termo aqui não é muito comum não, tá bom? Quando é que teremos essa isomeria? Vou desenhar os dois compostos, mas vocês vão acompanhar comigo aqui. É quando temos a seguinte situação. 3 coisas precisam ser obedecidas para ser uma isomeria de cadeia ou esqueletal. Primeiro, tem que ter a mesma fórmula molecular. Se você contar isso aqui e contar isso aqui, vai ter a mesma fórmula molecular.
tem que ter a mesma função. Esses dois aqui são o que, pessoal? Que função? Hidrocarbonetos. E tem que ter cadeias diferentes. Se não entrar nomenclatura, não entra não. Não. Se não entra posição. É exato. Pessoal, essa cadeia aqui ela é nó. E essa cadeia aqui ela é ramificada. Então a diferença está na cadeia. Olha a lógica. Para ser de função tem que ter a mesma forma molecular e funções diferentes. Para ser de cadeia tem que ter a mesma forma molecular, a mesma função e as cadeias têm que ser diferentes. Vamos para a próxima. Terceira, seguindo essa construção de raciocínio, isomeria de posição. Isomeria de posição. Para ser uma isomeria de posição, a exigência agora é um pouco maior. Precisa ter a mesma fórmula molecular, precisa ter a mesma função, precisa ter a mesma cadeia. O que tem que mudar é somente a posição. Toda a nomenclatura vai ser diferente. Elamizera, agora me diz uma coisa. Essa posição aqui é a posição de quê? Não é heteroácida não. Qual? A posição aqui. A posição aqui pode ser o quê? A ligação dupla ou tripla. E da função também? Como é que é? A posição da função também? A ramificação e a função, Lu, tá certo? O grupo funcional. Elamizera, como assim, velho? Na moral. Pessoal, se eu colocar aqui, por exemplo, um OH, e eu colocar esse OH aqui, continua sendo isômero que tem a mesma fórmula? Continua tendo a mesma função? Continua tendo o mesmo tipo de cadeia? A mudança de posição entre esses dois aqui está sendo o quê? Tanto na insaturação como no grupo funcional. Então, pessoal, a mudança de posição para se configurar esse tipo de isomeria pode acontecer com a ligação, que é dupla ou tripla, pode acontecer com a ramificação ou pode acontecer com o grupo funcional. Pessoal de casa, até aqui vocês pegaram a lógica? Vocês conseguiram entender a construção? Dá um feedback aí. Bom, cuidado, que existe uma isomeria especial de posição. Ó, que isomeria especial é essa de posição? Não. Metameria. Metameria ou isomeria de compensação. Metameria ou isomeria de compensação. Preste atenção, estou vendo que vocês não são de conversar, não. Eu tenho orgulho de vocês, viu? Ó, puxando o jeito de pessoa presencial aqui. Pessoal, vou colocar aqui agora exemplo.
Gente, preste muita atenção. Esses dois compostos aqui apresentados apresentam a mesma fórmula molecular, tô certo? Apresenta a mesma função, apresenta a mesma cadeia e ocorre a mudança na posição. Na posição de quem, pessoal? Heteroátomo. É lamisera, na moral, velho. Não tá mudando, não é na posição de um também? Por que essa porra não é isomeria de posição? Pra que criou um nome específico? Não sei. Então, onde a gente vai saber quando é? A isomeria de posição, a mudança só pode ser na ligação, na ramificação do grupo. Se a mudança da posição for do heteroátomo, é isomeria de metameria ou compensação. Alguns autores explicam por isso aqui, eu acho isso uma balela, mas explica por isso aqui. Tá vendo aqui o oxigênio? Entre o oxigênio tem quantos carbonos? 2. Certo? E esse aqui, o oxigênio de um lado tem 3, de um outro lado tem 1. Ele muda de posição para compensar a cadeia. Para ficar a cadeia de forma compensada. Só que isso para mim é balela. Mas isso alguns autores justificam porque isomeria de compensação. Pergunta. Não, só dá um tempinho pra gente Processar? acompanhar. Deixa eu só fazer a última. Professor, Pergunta, Lu. o oxigênio é o grupo funcional do éter? O oxigênio é o grupo funcional do éter. Lu, eu não sei responder para vocês se... Olha a pergunta dela, gente. O que vocês me diriam? Se é sim ou não? Eu não sei responder, não. O oxigênio é o grupo funcional do éter? Ô Lu, o oxigênio sozinho não é grupo funcional. Mas para ser um éter, é preciso que tenha um oxigênio entre 2 carbonos Não seria o oxigênio, normais. o oxigênio como heteroátomo. Mas não... Por exemplo, se eu colocar aqui o dupla O, Aí esse oxigênio vai continua ser sendo o quê? heteroátomo. Heteroátomo. Aí vai ser um éster. E vai ser um éster. Então, Lu, eu não consigo te dizer o que caracteriza um éter. Não tem algo específico. Você só vai dizer o quê? Tem que ser um heteroátomo oxigênio entre 2 carbonos que não esteja fazendo ligação dupla com outro oxigênio. Ou nitrogênio. Não, ou outro oxigênio mesmo. Não vou inventar moda não. Tô doido não. Conseguiu entender mais ou menos, Lu? Isso aqui não é um grupo funcional, é apenas uma maneira de caracterizar essa função orgânica. Entendi, prof. E outra coisa, essa metamaria pode ocorrer com nitrogênio também, como heteroátomo? Ou qualquer outro heteroátomo? Eu não queria que fosse feita essa pergunta. Sabe por quê? Isonitrila e nitrila. Porque eu nunca encontrei a resposta. Já pesquisei. Poderia acontecer isomeria de metameria ou compensação com nitrogênio ou com enxofre? Na minha opinião, sim. Eu já vi metameria com átomos que não sejam oxigênio? Não. Respondi também, Lu? Respondi, não respondido? Respondeu. Pronto. Pessoal, e existe... Mas é a isonitrila, pô? A isonitrila Ele vai fazer, é ressonância. ligações. A isonitrila é uma situação de ressonância onde a ligação pi fica se alternando entre o carbono e o nitrogênio na isonitrila. Não é isomeria não. Tá bom? Pessoal, e existe um caso especial de isomeria de função. Que isomeria é essa? Tautomeria. Elan, o que é a tautomeria? Gente, preste atenção.
Quando são isômeros de função, esse isômero aqui não tem como se transformar nesse. E nem esse se transformar nesse. Não tem como os dois coexistirem ao mesmo tempo. Existe esse e existe esse, mas não um se transformando no outro. Uma coisa é o etanol, outra coisa é o metóximetano. Mas existe um caso especial onde os dois compostos, um se transforma no outro de forma simultânea. Essa é a famosa tautomeria. Quem já estudou, pessoal, acontece com quais funções? Cetona, cetoenólica e aldoenólica. Parabéns, Lu. Pessoal, essa tautomeria acontece entre enol e cetona e acontece entre enol e aldeído. Recebe o nome de cetoenólica ou aldenólica. É lamiseiro, o que é isso? Vou tentar representar para vocês aqui. Que função orgânica é essa aqui? Por que é um enol? OH ligado ao carbono Uma saturado. hidroxila ligada ao carbono insaturado. Cetenólica. E que função orgânica é essa aqui? Que função orgânica é essa aqui? Cetona. Esse composto se transforma nesse ao mesmo tempo que esse se transforma nesse. Os dois coexistem ao mesmo tempo. Isso pode acontecer tanto com enol e cetona ou enol e aldeído. Isso recebe o nome de tautomeria. A tautomeria é apenas um nome especial para uma isomeria de função. Pergunta, até aqui vocês entenderam? Um minutinho para vocês respirarem. Oi, Alan, manda uma foto, por favor. Como é que é, Clara? Para você mandar uma foto, por favor. Mandar uma foto? Manda para mim, meu livro. E um minuto para responder o quê? Não, Tadinha, o pessoal aqui do presencial pediu um minuto para poder respirar, para copiar. Aí eu falei, um minuto eu dou. É para me tirar? Ah, entendi responder. Ô, Elan, você pode repetir o que você explicou no início sobre se existe alguma influência nas propriedades químicas ou físicas? Pronto. Ana, presta atenção, todo mundo aqui, ó. Lu, aquela pergunta que você fez com a pergunta de Ana agora vamos amarrar, tá bom? Bom, todos esses compostos aqui, eles são isômeros. Esse é isômero desse, esse é isômero desse, esse é isômero desse. Todos eles vão ter propriedades físicas diferentes entre si. O que são propriedades físicas? Vocês poderiam me dizer aí um conjunto de... Vocês poderiam me dizer um conjunto de 4 propriedades físicas? Pedi muito não, só pedi 4. Dissociação. É uma propriedade, mas não cairia bem aqui não. Fusão, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade. Calor específico também, Calor específico, condutibilidade, polaridade, tudo isso são propriedades físicas. Reatividade é também, prof? Radioatividade não, radioatividade... Reatividade. Reatividade qual? Também é uma propriedade química, Lu. É a capacidade de reagir. Então envolveu algo químico, entendeu? Entendi, prof. Pronto. Olha a folga desse cidadão. Olha a folga desse cidadão. Bom. Eu ia comentar nessa foto agora, viu, Alan? Hã? Eu ia comentar nessa foto agora. Foto? Por que? Não falou da foto, não? Não, porque tem o que a foto, ele?
Eu tô falando de Ficou toque. engraçado do jeito que tu tá na foto. Ficou Colocaram uma foto da filha do Nuno. uma foto minha. Elan, embaixo de ebulição tá escrito o que mesmo? Gabi, temperatura de fusão, ebulição, densidade e solubilidade. Ana, respondendo a sua pergunta. Todos esses isômeros aqui apresentam propriedades físicas diferentes entre eles. Você não precisa mensurar o tão quanto é essa diferença, tá bom? Só precisa saber que as propriedades físicas entre eles são diferentes. E nesse primeiro caso e nesse segundo caso, como as funções são diferentes, além das propriedades físicas, as propriedades químicas, a capacidade de reagir, a capacidade de ser ácido ou básico, vai mudar também. Lu e Ana conseguiu amarrar. Todos eles, as propriedades físicas são diferentes. Os únicos que as propriedades são físicas e também químicas é a tautomeria e a função. Beleza? Beleza. Vida para respirar? E agora, se tu puder explicar a tautomeria de novo, eu ia agradecer. Eu ia falar a mesma coisa. Tautomeria é isomeria de função. Só que vocês precisam entender uma coisa. Na isomeria de função, não tem como esse composto aqui se transformar nesse. E nem esse se transformar nesse. Não tem como. Eles são compostos totalmente diferentes. Na tautomeria é quando eu tenho isômeros de função, mas que um é capaz de se transformar no outro. Ela, mas como é que eu vou saber isso? A questão vai ter que te dar isso aqui. O que significa essas duas setinhas, pessoal? Equilíbrio. Significa que ele tanto vai como volta. O hidrogênio é tecido. Conseguiu entender, Vitor e Thalita? Sim, agora eu só não consigo visualizar o que tá escrito aí em cima, ó. Em cima onde? Enol cetona, enol aldeído. Pronto, obrigada. Todos eles, as propriedades físicas são diferentes. Mas na isomeria de função, além das propriedades físicas, como são funções diferentes, as propriedades químicas também são diferentes. Beleza? Esse metameria, se eu lembrar do meio, meio seria o heteroátomo, e tautomeria troca. Metameria, meio, tautomeria, troca. É quando lá troca. Bacana também. Bom, vamos lá. Notícia triste. Isso aqui é fácil. Mas até hoje só caiu uma questão. O ano passado. O que mais cai é isso aqui. Ano passado a parte química estava de Isomeria espacial. A isomeria espacial, ou também chamada de esterisomeria, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma isomeria geométrica, ou também chamada de cis e trans. E ela pode ser uma isomeria óptica. Gente, é aqui que se concentra a grande maioria das questões, velho. Bom, quando é que se tem isomeria cis e trans? Pode ter em cadeias fechadas? Pode, beleza? Mas eu não vou abordar isomeria cis e trans em cadeia fechada pelo motivo de que nunca caiu na UESB, na UNEB, no Enem, em Baiana. Isomeria em cadeias fechadas é algo muito, muito, muito específico. Então eu não vou gastar cartucho em algo que eu não acredito de cobrança, beleza? Estamos na reta final, a gente precisa saber colocar muito bem aquilo que a gente tem uma maior convicção de cobrança. Bom, isomeria cis e trans. Cadeia aberta. Se é uma cadeia aberta, qual é a primeira condição para se ter esse tipo de isomeria? Ligação dupla. Ligação dupla entre carbonos. Se for um nitrogênio, calma aí. Se for
for carbono, tem que ter uma ligação dupla. Se for o nitrogênio faz quantas ligações? 3. O nitrogênio pode ter até uma ligação tripla. Mas vamos focar no carbono, beleza? Pessoal, para se ter uma isomeria geométrica, ou chamada de isomeria cis-trans, se liga. Esse carbono já está fazendo quantas ligações aqui? 2. Então ele falta fazer mais quantas? 2. Eu vou chamar isso aqui de G1 e G2. É necessário que G1 seja diferente de G2. E esse carbono aqui vai estar ligado a 2 grupos também. Esses 2 grupos podem ser iguais ou diferentes desses que estão do outro lado. Só que eles precisam ser diferentes entre si. Vou demonstrar isso. Esse que não é um carbono, ele vai fazer 2 ligações, não vai? Aqui é o hidrogênio. Aqui não pode ser hidrogênio. Aqui tem que ser um flúor, um outro carbono. Se aqui for carbono, CH3, vou demonstrar, desenhar. Se esse aqui for um CH3, esse aqui não pode ser um CH3. Elan, por favor, velho, na moral, velho, mostra isso para eu poder visualizar. Eu vou mostrar para vocês aqui diferentes exemplos a qual vocês podem ser cobrados. Beleza? Primeiro esse aqui. Pergunta: essa condição que eu escrevi no quadro aqui, ela está sendo obedecida, sim ou não? Sim. Por quê? G1, G2, como eu chamei aqui, G1 e G2 são iguais? Não. São diferentes. G1 e G2 são iguais? Não. São diferentes. Então a condição ela foi obedecida. Então pergunto a vocês: essa isomeria é do tipo cis ou do tipo trans? Ela é do tipo trans. Ela miséria, como é que eu vou saber que ela é trans? Ela é trans, pessoal, porque os grupos que são iguais estão... Eu tentei usar transversado, mas acho que nem existe esse termo. Eles estão o quê? De modo transversal. Beleza? Ela não entendi isso. Quer ver como é que você vai entender? Se eu colocar assim agora. Pergunta a vocês. Os grupos, para eu ter um toquezinho, eu vou fazer o seguinte, vou colocar na mesma cor. Hidrogênio verde, verde. E CH3, laranja, laranja. Os grupos ali agora estão de modo transversal? Não. Estão do mesmo lado. Então, se estão do mesmo lado, é o quê? Cis. Pessoal de casa, aqui vocês entenderam esse primeiro momento? Esse primeiro exemplo, feijão com arroz, tranquilo para vocês? De boa. De boa? Bom. Professor. Pergunta O conceito de isomeria espacial é que você só consegue ver a diferença entre as moléculas se você analisar tridimensionalmente. Mas você está colocando no plano e eu estou conseguindo ver a diferença. Então, tipo, não faz sentido. A isomeria espacial é quando você precisa analisar um contexto espacial. Você não vê que isso aqui está transversal. Você está vendo pelo plano. Mas na prática, isso aqui está de modo transversal, beleza? Mas, Lu, é um tipo de questionamento que é super válido? É. Mas é algo que, tipo assim,
Se a gente for olhar muito para essa questão, você tem lógica. Só que a gente vai meio que tipo, chegar em algo que não vai decidir algum. Beleza? Entendi, prof. Entendi. Pronto. Pessoal, vamos agora para uma situação mais complexa. Beleza? Vou desenhar aqui uma molécula. Pergunta: quantas isomerias cis e trans temos aqui? Ô, Elan, esses dias eu fiz uma prova do Enem, caiu uma praticamente igual a isso aí. E cai muito, gato. Se você pegar o nosso módulo de revisão, você vai ver que a gente bate muito nessa tecla. Vamos ser 6, Elan. Presta atenção. Não. Essa isomeria aqui. Duas, né, não? Essa isomeria aqui é cis e trans? Sim. Essa aqui. Não. Ah, é, não pode Tem não. 2 hidrogênios. Esse aqui não é o carbono. É verdade. Esse carbono faz quantas ligações? 4. Ele já está fazendo quantas aqui? Então, mesmo que a questão não te mostre, você já sabe que aqui é o quê? Hidrogênio, hidrogênio. Obedece a nossa condição? G1 é diferente de G2? Então, isso aqui não é isomeria cis-trans. Finalzinho. A mesma coisa, eu já vou para o outro extremo. Desse carbono aqui, eu já vou logo fazer vocês pegarem a manha. Quem são os dois grupos que estão ligados a esse carbono? Quem é esse aqui? CH3. Quem é esse aqui? O metil. Esses grupos são iguais? Então, se são iguais, G1 não é diferente de? Então, aqui também não tem isomeria. Conseguiram pegar? Vamos para esse aqui agora. Pessoal, aqui você tem que ter as mães. Você vai olhar, você deita a prova, você inverte a prova, faz aquilo que você achar melhor. E trace um plano em linha reta. Ó, trace aqui uma linha, de forma que você vai cortar essa ligação ao meio. E corte a prova, faça o que bem der vontade. Desse lado aqui, pessoal, eu tenho aqui um CH2, não é isso? E desse lado aqui eu tenho um CH2. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? Aqui. Dupla com mais uma? 3. Então está faltando uma ligação. Quem é essa uma ligação? Então vamos colocar o hidrogênio. Não é CH só, não? É CH, não? Aqui, é verdade, CH. E dali, pessoal, também está fazendo 3? Então você joga o H para cá. Você tem que ter as manhas, preste muita atenção. Pega essa molécula e dê uma entortada. Você não passou a linha tracejada? Entorte ela. Ou nem, talvez nem precise. Vai depender da noção espacial que cada um tem. Os hidrogênios, os dois estão para cima, ou um está para cima, o outro para baixo, ou os dois estão para baixo? Para cima e para baixo. Esse aqui está para o quê? Para cima da linha que você traçou. E esse aqui? Então essa isomeria aqui é de que tipo? Trans. Perfeito. Essa isomeria trans. Você tem uma oportunidade, caso não tenha entendido, fazer mais uma vez. Aqui, pessoal, nesse caso aqui é mais fácil porque você não precisa entortar. Você só vai passar uma linha tracejada.
Já. Traçou a linha tracejada? Aqui, para cima, para cima. Os hidrogênios estão o quê? Do mesmo lado. Então essa isomeria aqui, ela é o quê? Cis. Pergunta. Vocês entenderam? Eu só não entendi bem a parte de baixo. Você pode repetir o que você fez? Qual é a parte de baixo? A de cima são os hidrogênios. Ali eu vi que tem um CH e do outro lado é o que mesmo? Pronto. Aqui é um CH, um CH2. Lembra que eu falei? Para a isomeria cis e trans acontecer, você vai olhar para esse carbono. Esse aqui está ligado a um CH e um H. Os dois grupos são diferentes? Esse carbono está ligado a um H, um CH2. Qual é o grupo que tem nesse carbono e que também tem nesse carbono? Quem é que tem nesse carbono e também tem nesse? O H. Nesse carbono o H está para baixo. E nesse carbono o H está para cima. Eles estão de lados opostos. Por isso que ele é trans. Desse lado aqui, o hidrogênio está para cima de um e para cima do outro. Então os dois são cis. Conseguiu ter uma noção melhor, Gabi? Então, até aí eu tinha entendido, mas aí eu tava achando que tava faltando, por exemplo, os dois Hs em cima, aí o outro era CH2 e o outro da outra ponta. Aqui, Isso que eu tava pensando. Aqui também é um CH2, Gabi. Você tá certa. Que aí você vê, os dois CH2 está para baixo, confirmando mais ainda que é a molécula cis. Ah, tá, agora eu entendi. Eu tava faltando isso aí eu tava meio... Mas aí, Gabi, como dica, Gabi, só procure de imediato visualizar quem é a espécie em comum. Visualizou uma espécie em comum, acabou. Fixa essa espécie em comum. Você viu que aqui tem H e aqui tem H? Olha para ele e esqueça todo o restante. Conseguiu? Ah, é porque eu achei que precisava olhar tudo. Não, não. Porque, Gabi, por exemplo, aqui é CH e aqui é CH2. São diferentes, não são o mesmo grupo. Então, ele não vai ser parâmetro para a gente avaliar se é cis ou trans. Conseguiu entender? Sim, entendi sim. Pronto. Pessoal, aprofundamento. Vou colocar aqui. Tem que ser nesse espacinho aqui, porque eu preciso usar a isomeria óptica. Aprofundamento, só por desencargo de consciência. Isso aqui é um aprofundamento, tá bom? Essa molécula, ela é cis ou trans? O que é aquilo que tu escreveu ali em cima? Aqui é um BR, aqui é um F, pronto. aqui é um H e aqui é um CH3. Aí agora já não vai mais usar cis e trans, vai usar EZ, se eu não me engano. Parabéns, Elisinha. Parabéns. Pessoal, tem algum grupo igual aqui? Não. Então não tem como dizer se é cis ou trans. Quando isso acontecer, pessoal, vai utilizar-se uma nomenclatura chamada de EZ. EZ. É um aprofundamento, tá bom? Z. Meu macete é de juntos. Z é que está juntos. O que está juntos?
os de maior massa. Quando os de maiores massas estiverem juntos, você vai dizer que ele é Z. Quem tem maior massa, o bromo ou o flúor? Tabela periódica aí. Quem tem maior massa, o bromo ou o flúor? Bromo. O bromo. Quem tem maior massa, hidrogênio ou carbono? Hidrogênio ou carbono? Carbono. Os grupos de maior massa estão do mesmo lado ou lados diferentes? Então ele é o que? É. Se os grupos de maiores massas estiverem do mesmo lado, eles seriam o que? Z. Conseguiram entender quando utiliza E e Z? Isso aqui é uma situação, como eu falei, de aprofundamento. Bom, mais um aprofundamento. Eu só faço isso porque eu me sinto seguro com a turma de vocês. Repete, por favor. Lu, acompanhe comigo, Lu. Esse carbono está ligado a quem? Ao bromo e ao flúor. Se você olhar na tabela periódica, a massa do bromo é 35 e a massa do flúor é 19. Então o bromo tem uma massa maior do que o flúor. Do outro lado você tem o hidrogênio e o carbono. Se você olhar na tabela periódica, o carbono tem 12 e o hidrogênio tem 1. Então o carbono tem uma massa maior. Então quando os grupos de maior massa estiverem do mesmo lado, estiverem juntos, é Z. Mas não é esse caso. Os grupos de maiores massas estão em lados opostos. Então eles são E. E, lados opostos. Z é porque estão juntos. Conseguiu pegar, Lu? Show de bola. Pessoal, para encerrarmos esse bloco, isomeria óptica. Falou. Detalhe, um aprofundamento, tá bom? Gente, só vou fazer um pedido. Se porventura algum de vocês não entenderem, deleta. Não vou ficar batendo na tecla porque é um aprofundamento e eu só tenho 6 minutos para finalizar. Mas eu vou falar para o desencargo de consciência. Olhando essas duas moléculas, qual das duas espera-se que tenhamos uma maior temperatura de ebulição? Que tem a maior massa? Não. A cis. Por que, Gabi? Por causa dos metil, do grupo metil. Não, Gabi. Você está certa que é a cis. Só não está certa a explicação. Se são isômeros, a massa é igual. Por causa dos vetores assim. Parabéns, garoto. Pessoal, na molécula trans, você tem um vetor nessa direção e um vetor nessa direção que são iguais. O que eles acontecem? Tem um vetor nessa direção, o vetor vai no sentido mais negativo. O que acontece? Como todos os vetores se anulam, o momento de dipolo dele é zero. Essa aqui os vetores se anulam? Porque os grupos estão no mesmo lado. Então, em uma molécula cis, ela é mais polar do que uma trans. E, consequentemente, espera-se que ela tenha uma temperatura de ebulição um pouco maior. Isso é um aprofundamento, tá bom? Beleza? Então ela seria mais estável? Estabilidade, eu já até comentei durante as minhas aulas que a trans costuma ser um pouco mais estável porque os grupos, por estarem em lados distintos, ficam mais fácil de ocupar o espaço. Como esses dois grupos estão do mesmo lado e esses grupos são maiores, eles causam um choque muito grande um com o outro. Sim. Verdade. Beleza? Mas quem ouviu isso que não entendeu, delete. Isso é um aprofundamento do aprofundamento do aprofundamento, tá bom? Elan, e aquela parte de giro levógeno? Calma que vamos agora, isomeria óptica. Falou em isomeria óptica, pessoal, estamos falando de carbono o quê? Carbono. Se alguém for fazer aqui prova aberta, não use o termo carbono quiral. A EUPAC não reconhece isso. O correto é carbono assimétrico.
carbono assimétrico é apelidado de carbono quiral. Mas em termos de UPAC isso não existe, tá bom? O que é um carbono quiral, um carbono assimétrico? Augusto pontuou isso na semana passada, correto? É quando é um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Bom, preste atenção, pessoal. Rapaz, a aula de hoje foi... Essa molécula tem quantos carbonos quirais? Nenhum, né, Lu? Eu acho que nem. Parabéns, Lu. Ah, não, é. Esse carbono aqui, pelo amor de Deus, gente, não caia na pegadinha. Primeiro, se tem dupla, pelo amor de Deus, já dá tchau. Porque se tem dupla, tem como ter 4 grupos diferentes? Esse aqui, qual é a pegadinha? Tá ligado a 4 grupos. Os 4 grupos são diferentes. Esse grupo aqui é um CH. Esse aqui também é um CH. Isso não é carbono. Para ser carbono quiral, eu fiz isso só para testar vocês. Se aqui for, por exemplo, um CH2, CH3, é quiral ou não? Pessoal, olhe para o carbono, fixa nele. Isso aqui é um E. Esse aqui é um E. Isso aqui é a bosta que for, que não precisa saber o nome. E está faltando uma ligação. Quem é essa ligação que está faltando? Então ele está ligado a 4 grupos diferentes? Sim. Ah, não, mas aqui é carbono e hidrogênio, aqui é carbono e hidrogênio. Mas os grupos são iguais? Isso aqui é um E. Isso aqui é um E. São grupos diferentes. Então, pessoal, temos nessa molécula um carbono quiral. E aí a minha pergunta é, se tem um carbono quiral, teremos quantos enantiômeros? Teremos quantos enantiômeros? 2. Como é que vocês fazem para determinar o número de enantiômeros? 2 elevado a N. Sendo que N é o número de carbonos quirais. E quais são os nomes desses 2 enantiômeros? Destrógero e levógero. Destrógero e levógero. Lu, aquela sua pergunta no início, pessoal. Eu tenho quantos enantiômeros aqui? As propriedades químicas e físicas deles são todas iguais. Só tem 2 propriedades que são diferentes. A capacidade de desviar uma luz polarizada e a forma com que age sobre o nosso corpo. Então, pessoal, destrógero é quando vem uma luz polarizada e ele pega essa luz e desvia para direita. E levógero é quando ele pega a luz polarizada e desvia para esquerda. Beleza? Então, preste atenção. Para termos isomeria óptica, é necessário termos um carbono que? Assimétrico. Que é conhecido como carbono? Que é quando está ligado a 4 grupos. Para determinarmos o número de enantiômeros, como é que você faz? E o que é N? E os enantiômeros podem ser de que tipo? Levógero e destrógero é aquele que desvia a luz polarizada para
Levógeno é aquele que desvia a luz polarizada para? Se eu tenho uma mistura que tem um destrógeno e um levógeno, qual vai ser o desvio dessa luz polarizada? Zero. E aí temos a famosa o quê? Mistura racêmica. Quando é que temos a mistura racêmica? Quando temos a presença de um levógeno e um destrógeno. Preste atenção, gente. Como é que isso pode cair para vocês? Mas na mistura racêmica tem que estar na mesma proporção? Mesma proporção, Amy. Mesma quantidade. É isso que eles dizem, mesma quantidade. Exato. Certo. Então, pessoal, mistura racêmica é quando tem a mesma quantidade de enantiômero do tipo levógeno e do tipo destrógeno. Os principais medicamentos, pessoal: omeprazol, ibuprofeno, são todos misturas racêmicas. Só que esses medicamentos, um dos enantiômeros tem ação no nosso corpo terapêutica e o outro enantiômero não faz, é efeito farinha. Não faz mal, mas também não faz bem, não faz nada algum, mal algum. Mas existem alguns medicamentos que um dos enantiômeros tem ação terapêutica, mas o outro faz um estrago muito grande. Qual foi o medicamento que ficou conhecido por isso? Talidomida. Talidomida. Então, pegaram... Lu, o que são enantiômeros? Se eu for entrar na parte conceitual, Lu, enantiômeros são estereoisômeros que são imagens especulares um do outro e não se sobrepõem. Esse é o conceito. Mas para o Enem, esqueça esse conceito. Você só precisa saber como determinar o número de enantiômeros e saber que tem o levógeno e o destrógeno. O destrógeno desvia para a direita e o levógeno desvia para a esquerda. E quando tem a mesma quantidade de ambos, você tem uma mistura racêmica. E para determinar o número de enantiômeros, você precisa determinar o número de carbono quiral. O que faz mal é o levógeno, né? Não necessariamente. O levógeno da talidomida, sim. O que faz mal. E quando cai no parentezinho, um é menos, outro é mais. O menos é o... Destrógeno, direita, mais horário, mais levógeno, esquerda, menos. Eu acho que alguma das meninas do online ia perguntar algo. Pergunte. Era eu, ela. Você pode repetir como determina o número de enantiômeros? 2 elevado a N. 2 elevado a N, gato. Sendo que N é o número de carbonos quirais. Essa molécula tem quantos carbonos quirais? 1. Então tem quantos enantiômeros nessa molécula? 2, porque 2 elevado a 1, 2. Então o que o Enem pode te cobrar? Determine o número de enantiômeros que a molécula X apresenta. Para você determinar o número de enantiômeros, você vai contabilizar o número de carbonos quirais existentes naquela molécula. E você vai elevar o 2 a esse número de carbonos quirais. Conseguiu pegar, Gabi? Sim, obrigada. Gente, Ela pergunte, tá? travou para mim. Você falou que os estereoisômeros, que são o quê? Os enantiômeros? Enantiômeros são estereoisômeros que são imagens especulares uma da outra e que não se sobrepõem. Essa é uma parte conceitual que eu não vejo grandes aplicações no Enem, por isso que eu não enfatizei na parte conceitual, enfatizei de fato naquilo que é preciso e é cobrado. Beleza? E outra coisa, você tinha falado sobre capacidade de desviar a luz polarizada e o que de penetrar no nosso corpo? Reagir no nosso corpo. O isômero destrógeno pode agir de uma maneira e o levógeno agir de uma maneira totalmente contrária. Esses enantiômeros, apesar de ter tudo de forma idêntica, no nosso corpo eles podem se comportar de forma diversa, de forma diferente. Entendi, obrigada. Alan, isso de opticamente ativo e inativo cai? Pode cair. Quando é que vai ser opticamente inativo?
quando temos uma mistura racêmica, quando temos a mesma quantidade do levógeno e do destrógeno. Entendeu? Entendi, prof. Gente, beijo. Show de encerrar a transmissão aí. Ela, pra gente do extensivo, esse assunto vai ser quando, mais ou menos? Esse é o assunto que faz parte do último bloco. É ações orgânicas, isomeria e química ambiental. Tá bom, Gabi? Tá bom, valeu. Ouvir aí. Tchau, tio Elan. Beijo. Obrigado, Tchelan. Valeu, Augusto.